sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. Uma das minhas missões aqui é espalhar sorrisos nos rostos que se aproximam do meu, dividindo experiências entre tudo o que me aconteceu, cumprindo com alegria o destino que Deus me deu. São anos vividos, entendendo de Deus a ciência, em obediência e uma vida de excelência. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. Mais que vencedores, escolhendo o ágape entre todos os amores. Vida longa e plena certamente terei, parceira da realeza e filha do rei. Vida longa e plena certamente terei, filha da realeza e parceira do rei. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso
isso ele ensina aos seus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. Olá, como vai? Eu espero que você esteja desfrutando das ministrações e palestras que nós temos feito aqui. Mas, sinceramente, eu espero muito mais que você esteja entendendo o que nós estamos ensinando. E vou além, espero que você esteja gostando, entendendo e colocando em prática todos esses ensinamentos que nós temos distribuído aqui no nosso canal. Sendo assim, você já faz parte das muitas pessoas que estão dando seus depoimentos, seus testemunhos dos benefícios que começaram a usufruir em suas vidas positivamente a partir do momento que compreenderam e colocaram em prática as informações que nós ensinamos. Mas eu estou aqui por outro motivo. Se você deseja uma palestra minha pessoalmente aí na cidade onde você se reúne, basta você fazer contato com este celular que aparece aqui na tela, 21 99 104 8388. Recebendo tua mensagem, vamos nos colocar de acordo e, sendo possível, eu terei imenso prazer em atender o teu convite e a tua solicitação e realizaremos ao vivo, presencialmente, uma palestra aí, aonde você está. E dessa maneira, você e todos os que se reúnem contigo poderão também desfrutar desse conhecimento e dos benefícios que esse ensinamento tem causado, tem trazido na vida de milhares de pessoas. Espero te ver logo, aguardo o teu contato. Até breve. Atenção! Não pretendo ser o dono da verdade. Apenas eu ensino aqui o que eu creio, pratico e até hoje tem funcionado em minha vida e na vida da minha família. Se aquilo que eu ensino aqui tem alguma serventia para alguém, pois seja bem-vindo e sirva-se deste conhecimento. Abençoado. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Olá! Você sabia que em Provérbios capítulo 22, verso 7, está escrito: aquele que pega emprestado se torna servo daquele que empresta. Essa é uma citação tremenda, porque na verdade ninguém deseja isso para a sua vida, ninguém quer pegar nada emprestado, e muito menos se tornar servo daquele que empresta. Mas nós temos que admitir que às vezes na vida de todos nós isso acontece, ou seja, essa necessidade de pegar emprestado com alguém, com um banco, com uma pessoa, não sei. E é claro que ninguém quer viver assim, é uma coisa horrorosa, você ficar devendo, tem que dar satisfações, é muito constrangedor, não é verdade? Aí, de repente você me pergunta: Pedro Kelly, como é que eu me livro disso? Como é que eu faço para evitar isso? Como é que eu faço para isso não acontecer na minha vida? Então eu vou te explicar aí novamente. A gente se remete, né? Somos remetidos àquele princípio PRA, para, que eu falei outro dia: produzir, respeitar e agradecer. Esse é um princípio tremendo. Por quê? Porque uma pessoa que pede emprestado, ela está falhando no segundo passo, no passo de respeitar. Ela está produzindo, mas quando chega a hora de respeitar, ela está cometendo uma pequena falha. Então aqui vão algumas atitudes que você pode tomar para você consertar isso, se esse for o seu caso. Primeira coisa, você sabe quanto você custa? Uma vez eu perguntei isso para alguém se espantou. Peraí, quanto eu custo? O que é isso? Nunca ouviu falar disso? Pois é, isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo no decorrer da minha vida. Você deve, primeira coisa, saber quanto você custa por mês, se você recebe por mês. Então, você pega agora, faça esse exercício aí, pegue uma agenda, pegue uma anotação
E põe aí, você vive de aluguel? Você mora de aluguel? Moro. Então põe aí o valor do aluguel. Em primeiro lugar, você tem que ter onde morar, isso é básico. Segundo lugar, quanto você gasta no mercado por mês, porque você tem que comer, tem que se alimentar. Ponha aí o básico, tá bom? Quanto é a conta de energia da tua casa? Tanto. Quanto é a conta de água? Tanto. Quanto é a conta de internet? Tanto. Ninguém vive mais sem isso, ok? Vamos admitir. Põe muito bem. Alguns até trabalham com isso, como é o meu caso. Então você coloca tudo aí. Você está entendendo? E assim por diante. Então você vai calcular na tua agenda agora, nesse momento, quanto é que você custa por mês. Não põe aí gasto com fim de semana, com passeio, nada disso por enquanto. Somente o básico, aquilo que for essencial para você continuar respirando, né? Esse vai ser o teu custo básico mensal. Então você tem que pegar isso aí agora e comparar com o valor que você produz todo mês. Quem está maior? Bom, a minha produção supera, ok, excelente, excelente, já é um bom sinal. Agora, se o teu custo superar a tua produção, se esse custo é o custo básico, é claro que você tem que aumentar a tua produção, né? Se você fizer todo o teu custo, incluindo aquilo que não é básico, e isso superar aquilo que você produz, então você vai administrando. Você está me entendendo, verdade? E vai cortando aquilo que não for extremamente necessário. Dessa maneira, você vai ajustar aquilo que você gasta em relação àquilo que você ganha. Paulatinamente, você vai aprender a viver sem pedir emprestado. E essa é, escute bem, a única, com letras de forma, ok? Esta é a única maneira de você não precisar de nada emprestado de ninguém. Lembrando o que eu comecei dizendo, Provérbios 22:7, verdade? Diz que aquele que toma emprestado se torna servo daquele que empresta. Então, a única forma de você não cair nisso é se organizando. E claro, o terceiro ponto é agradecer. Então, para agradecer, eu sou muito sincero nisso. Você deve semear no ministério que te ensina coisas válidas, sérias, coisas valorosas. Se esse aqui é o ministério que te ensina, então você deve enviar agora a tua semente através desse Pix 21 99 104 8388. E eu declaro na tua vida toda essa organização aí que cabe a você e a multiplicação da tua semente. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Olá, como vai? Tudo bem? Eu espero que você esteja gostando das nossas palestras e ministrações, mas eu vou além. Eu espero que você, além de estar gostando, você está entendendo plenamente o que está sendo ensinado e, consequentemente, está colocando em prática tudo isso. Se você está fazendo isso, você é mais um das inúmeras pessoas que estão se beneficiando quando colocam em prática tudo aquilo que é ensinado aqui no nosso ministério. Mas eu estou aqui por outro motivo. Se você deseja uma palestra minha pessoalmente aí, aonde você se reúne, na cidade que você está, basta que você faça contato com esse WhatsApp 99 104 8388 DDD 21, para a gente se colocar de acordo e, em sendo possível, terei imenso prazer de atender o seu convite. E será muito bom ver pessoalmente muitos de vocês que já fazem parte dessa grande família, que está utilizando esses ensinamentos aqui veiculados para resistir em meio a esse aparente caos que a gente vive no nosso dia a dia. Portanto, eu espero seu contato, confesso que logo nos veremos pessoalmente e até lá. Somos todos
sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos todos vocês. Hoje é dia 1º de maio de 2025, primeira quinta-feira do mês de maio, primeira ministração do mês de maio, primeira palestra do mês de maio. Hoje é feriado, dia do trabalho, então Pedro Kelly vai trabalhar um pouquinho aqui. O tema de hoje se chama Inimizades Criadas por Dizer a Verdade. Você já teve alguma pessoa que se afastou de você por você dizer a verdade sobre algum tipo de assunto para ela? Você falou a verdade sobre isso, sobre aquilo, ela não gostou e ficou meio que tua inimiga, a coisa ficou meio azeda e essa pessoa nunca mais se relacionou com você? Já teve isso? Pois é, esse é o assunto que a gente vai compartilhar aqui dentro de poucos minutos. Nós estamos aí convidando todo mundo, o pessoal já recebeu os links, você que está cadastrado aqui pelo nosso WhatsApp 21 99104 8388, todo mundo que está cadastrado aqui já recebeu o link tanto do YouTube quanto do Facebook para se conectar e assistir, escolher qual plataforma você quer assistir, porque estamos transmitindo simultaneamente no Facebook Pedro Kelly e no YouTube Pedro Kelly RCC. Queria te pedir a gentileza de se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito, deixar o teu gostei, o teu joinha, o teu like e compartilhar o nosso link. Você sabia que das muitas pessoas que nos assistem, 74% aproximadamente são pessoas que não estão inscritas no canal? E se você soubesse o quanto isso me ajuda, então eu queria pedir a você que está assistindo, que ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, clique no sininho e clique em todas, tá bom? Então, boas-vindas a todos vocês que já estão se conectando aqui. O bate-papo está aberto, né? Conversem aí, diga teu nome, que cidade você está. E eu recebo que haja esse congraçamento, verdade? Esse bate-papo, esse diálogo entre todos, para que o Ministério cresça cada vez mais. Quero agradecer a todos vocês que estão fazendo contato comigo, aí com perguntas, com comentários, com algumas inquietudes também. Isso tudo é válido, siga assim e nós vamos, na medida do possível, respondendo a todo mundo, mas eu vou responder a todos que se comunicarem comigo. Eu peço a você um carinho, um pouquinho, porque tem tanta gente que se comunica e eu respondo pessoalmente a todos, então às vezes demora um pouquinho, tá? Porque tem gente que faz uma pergunta às 7 da manhã, pá, quando dá 7h05 já está colocando interrogação, 7h15 interrogação, e se bobear 7h30 me bloqueia. Como se eu só tivesse isso para fazer, verdade? Isso é um trabalho, e é um trabalho que precisa ser muito bem feito. Eu não respondo de qualquer maneira. Tem pessoas que mandam áudios e eu escuto, às vezes escuto 2, 3, 4 vezes diferentes durante esse tempo, para poder fazer uma resposta digna, né, em relação à pessoa que está me questionando, me perguntando, conversando comigo. Eu quero essa interação, mas eu quero respeitar esse tempo, tá bom? Bem, então agora vou apresentar para você aqui quem são as pessoas que já mandaram as suas fotos para cá.
a família RCC. E se a tua foto não aparece, é porque você não mandou ainda. Aqui está o WhatsApp na tela, mande tua foto para cá. Para os meus colaboradores que aqui estão, obrigado a você, você também aí, né, que me ajudam aqui a transmitir. Muito agradecido a você por você semear e eu poder compartilhar com esses santos que me ajudam aqui, tá bom? Já eu volto. Veja se a tua foto aparece aí. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Aqui de novo com vocês, bem-vindos, bem-vindas, todos vocês que estão conectados, né? Estamos no YouTube Pedro Kelly RCC e no Facebook Pedro Kelly. É um privilégio para mim compartilhar contigo esse público tão maravilhoso que nos acompanha. Se você é novo aqui, nova por aqui, seja muito bem-vindo, receba o meu abraço. Espero que essas palestras e ministrações estejam agregando valores positivos no seu entendimento para que possa resultar numa mudança de vida para melhor. Essa é a ideia aqui, tá? Eu sou muito agradecido por ter essa audiência grandíssima que nós temos. Nós não somos uma denominação a mais que apareceu ou uma religião a mais diferente. Não, nós somos um centro educativo que divulga palestras e ministrações que eu chamo de sementes para reflexão. Então, o que eu vou falar agora é para você ouvir e refletir. O tema de hoje se chama Inimizades Criadas por Dizer a Verdade. Já aconteceu contigo? De você falar um determinado assunto para aquela pessoa, né, que você sabe que é verdade, mas aquela pessoa não sabia que era verdade, certo? Então, aquela pessoa não gostou de ouvir o que você falou e você estranhou e você, de repente, ficou até meio bolada. Por quê? Caramba, eu falei a verdade, eu não menti. Por que essa pessoa se afastou de mim porque eu falei a verdade? Às vezes você falou a verdade acerca de um assunto no trabalho, às vezes você falou a verdade, sei lá de quê, tanta coisa que você pode falar para alguém, verdade? Então, eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo, em algum momento, em algum determinado momento em suas vidas, já passaram por isso, de você compartilhar uma informação verdadeira para alguém e esse alguém se afastar de você, né? Há uma expressão popular, né, que diz assim: a verdade dói. Sabe o que é, fulano? A verdade dói. Outro dia eu estava numa cafeteria, para variar, né? Então, desfrutando ali, mas eu estava sozinho, Dagoberto não pôde ir, se atrasou, depois disse que não iria, eu pedi um café e fiquei ali curtindo meu café e vendo o pessoal. Eu gosto de ver o pessoal passa cada pessoa engraçada, já reparou? Se você sentar numa cafeteria e ficar vendo as pessoas passarem assim, é um barato, eu curto isso muito. Então, eu estava ali curtindo isso, então, e tinha alguém batendo um papo por ali numa das mesas, dizendo, não, porque sabe o que é? Verdade dói. E isso é uma expressão usada por muita gente, talvez você que está me assistindo já tenha usado, né? Agora, por mais difícil que seja uma verdade, é importante que seja dita, mas temos que saber que ela pode causar certo desconforto. Sim ou não? É verdade. O que vale? Vale falar a verdade.
Mas a verdade, ela pode causar um desconforto. Quer ver uma coisa? Muita gente me procura e me pergunta, e às vezes coloca até suas situações particulares em determinadas coisas. Alguns se atrevem a colocar assim, e eu respeito isso um montão, cara. Outra coisa, quem cuida dessas respostas sou eu. Nem minha família vê o que você me escreve, tá? A não ser que seja algo pertinente. Aí, bom. Então, eu respondo porque o meu tempo ele é precioso. Eu já tenho 66 voltas em torno do Sol. Então, hoje em dia, eu penso que a vida é tão linda que a gente não pode perder um segundo com bobagens. E para a gente não perder tempo com bobagens, quando a gente vai conversar com alguém, falar com alguém, a gente deve ser o quê? Efetivo, assertivo, deve sintetizar a fala, verdade? E devemos ir direto ao ponto, falar papo reto, como se diz, verdade? Então alguém às vezes me pergunta uma coisa e às vezes eu procuro até gravar o áudio para parecer menos grosseiro, ou seja, para parecer, soar, né, lá do outro lado, mais suave, mais educado, mais delicado. Porque se eu for responder no texto, né, a letra é fria, então pode parecer que eu estou sendo mal educado, grosseiro com aquela pessoa, e não é o caso. Mas saiba você que eu vou responder o que eu tiver que responder. E eu sei, e tenho que estar ciente disso, que quando eu falo a verdade, é necessário que essa verdade seja dita. Mas eu tenho que saber que em algumas vezes, se não poucas, muitas vezes, ela vai causar algum incômodo. E isso me fez pensar, por que às vezes as pessoas dizem que a verdade dói e quando a gente responde alguma coisa assim com verdade, a pessoa às vezes fica até meio chateada. Então eu encontrei aqui na internet, num site desses de pensar, né? Eu curto ler essas coisas assim, porque tem umas bobagens, mas tem umas coisas que são legais. Essa aqui é uma das boas. E eu quero compartilhar com você. Diz assim, ó, a verdade dói, vírgula. Isso é fato. Ponto. Mas, se ela te incomoda tanto ao ponto de você odiar quem a diga, vírgula, então deverias preocupar-se consigo mesmo, ponto. Fecha aspas. O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, ó, se a verdade que você está ouvindo está doendo para você, você está com problemas. Não a pessoa que está te dizendo a verdade, por mais incômoda que ela possa soar. Sacou? Então, eu, grosseiramente, eu costumo falar assim, quando a pessoa diz que a verdade dói, é porque esta pessoa está acostumada com a mentira. Ela navega em águas mentirosas. Então, quando chega uma água diferente, dói. Por quê? Porque é diferente para ela. Porque ela não está acostumada a ouvir aquilo ali. Então, quando algo é revelado, normalmente põe fim a uma trama. Sim ou não? Percebeu? Prejudicando determinados interesses que há por detrás. Por isso aqui, muitas vezes, os autores, os filmadores, produtores, escritores de uma série de televisão esticam. Por quê? Porque quando revela a verdade de tudo lá, aquilo vai pôr fim àquela trama. E aí os patrocinadores vão deixar de ganhar, os atores vão deixar de trabalhar, aquilo vai acabar, vai ter que inventar outra coisa. E isso é assim em muitas coisas. Então, quando se fala a verdade, você tem que saber que você está colocando fim a algo que até então estava rondando por ali. E de repente tem alguns interesses por detrás daquilo que você não sabe, e você colocando essa informação verdadeira, você está prejudicando aqueles interesses. Porque note bem, há um sistema preparado para tudo continuar como está. Agora eu começo aqui com a minha conversa. Vou repetir, anota aí.
Existe um sistema geral, ok? Preparado para que tudo continue exatamente do jeitinho que está. Ponto. Citar alguns aqui. O sistema farmacêutico, certo? Você já reparou que na pandemia, por exemplo, o comércio que mais teve lojas inauguradas foi o comércio de farmácia? Você já reparou que agora as pessoas vão às farmácias com carrinhos de compra, com aqueles carrinhos igualzinho de supermercado? Caramba! A pessoa precisa comprar tanta coisa assim na farmácia? Sacou? Então, a farmácia, o sistema alimentício, a indústria alimentícia. Se você pegar uma foto, vamos dizer lá da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, há 50 anos atrás, não havia ninguém barrigudo. Por quê? Porque a indústria alimentícia descobriu, há cerca mais ou menos aí de 50 anos atrás, que adicionando glicose, açúcar nos alimentos, viciava a população naquele alimento. E então, quando eu falo açúcar, eu não estou falando açúcar branco, eu estou falando de açúcar com outros nomes. Se você pega a embalagem de algo industrializado, né, você vai ver ali, se você pegar um dicionário, o que significa essa palavra? Você vai ver que várias delas significam açúcar, glicose. Por quê? Porque o índice de açúcar aumentado em todos esses alimentos viciou a população, né? E aí, a partir dessa época, foi passando o tempo e a grande maioria das pessoas adquiriu uma enfermidade chamada diabetes tipo 2, que é adquirida por maus hábitos alimentares, claro. Existe a tipo 1, que por um defeito genético a pessoa nasce com ela, isso é outra coisa. Agora, você adquirir uma diabetes tipo 2 por causa de comer coisas industrializadas a esse ponto, isso começou há cerca de 50 anos atrás, com a facilidade, a modernidade, e o sistema alimentício, ele coloca uma foto muito feia no verso de uma carteira de cigarros, mas, por exemplo, numa embalagem de refrigerante, de gasoso, desse que você sabe que eu estou falando, deveriam colocar a mesma foto. Por quê? Porque faz tão mal quanto o cigarro, só que socialmente é aceitável. Bom, o sistema financeiro, como é que pode? Uma época em que a inflação hoje em dia está lá, por exemplo, pelos seus 4% ao ano, um banco cobrar de um devedor em uma conta de limite de cheque especial 13% ao mês, ou cartão de crédito 13% ao mês. Isso é um sistema preparado para afundar as pessoas, porque a pessoa que contrai uma dívida dessa, ela não vai conseguir pagar. Primeiro ela vai tentar e vai perder uma porção de coisas, e os bancos só. Então, quem é que quer mexer nisso? Se as farmácias estão inventando, eles diminuem o tamanho do tubo de creme dental e aumenta a boquinha para sair mais, mas o preço continua, o mesmo aumenta. Eles baixam os índices, entre aspas, oficiais de colesterol. Para quê? Então agora aquela pessoa que estava ali no limite, mas não tomava ainda aquele remedinho, a partir de agora ela tem que tomar, porque os médicos baixaram esse rango aí, e agora aquela pessoa que era considerada sem colesterol é considerada com colesterol. Por quê? Porque isso é dinheiro. Aí se desenvolve uma vacina que promete curar mundos e fundos aí contra esse, você sabe, né, do que eu estou falando, em questão de meses, e daí a pouco passam-se alguns meses e tal, começa a morrer adolescente com ataque no coração, com entupimento nas veias, E o sistema religioso? Vou repetir a frase de antes. Existe um sistema geral preparado para que tudo continue como está. Por exemplo, nas farmácias. A gripe. Pô, peraí, a gripe não mata. Não, mas dá uma derrubada, né? Eu não poderia ter um farmacêutico que curasse de uma vez? Bom, talvez não, porque os vírus
respiratórios que atacam, né, nessa parte aí, eles transmutam e nem sempre é o mesmo. Não, mas espera aí, todo ano tem que vender vacina para gripe. O açúcar na indústria alimentícia, as dívidas na indústria financeira e o diabo, o inferno e o pecado no sistema religioso. Então você percebe que tem um sistema muito maluco que parece que são imortais agora. Estão sempre aí. Vou me fixar no sistema religioso, mas se você quiser associar os outros, que eu acabei de falar, você vai perceber que é a mesma coisa, certo? O diabo parece que é um ser imortal lá no sistema religioso. Por quê? Porque o que já fizeram de oração para expulsar, para queimar Satanás, para expulsar o demônio, mandar o demônio do norte para o sul, aí os lá do sul mandam o demônio do sul para o norte. Né? Eu participava da primeira igreja evangélica congregacional pentecostal em Guadalupe, avivada, entre parênteses, porque era pentecostal avivada, era do barulho, cara. Ok, então de manhã nos domingos, na escola dominical, no final tinha oração e todo mundo expulsava o demônio, até que o demônio ia embora, ok, legal. Mas quando chegava às 7 da noite, na hora do culto, parecia que o primeiro que tinha chegado lá e sentado no primeiro banco é o tal do demônio, porque tinha que expulsar o demônio de novo. E um dia, eu muito novo, muito bobo ainda, naquele sistema, pastor, eu queria lhe fazer uma pergunta, toquei na porta do gabinete, pastor, vem cá, caramba, eu tô assim, poxa, a gente de manhã expulsou o demônio e hoje a gente ficou aqui mais de 1 hora orando para expulsar o demônio de novo. O que aconteceu de manhã então? Expulsou, não expulsou, amarrou, mas arrebentou a corda? Como é que é isso? Ele riu pra caramba, bateu no meu ombro e disse que isso era um mistério de Deus. É nesse nível aí. Então eu, Pedro Kelly, caramba, eu tô falando bastante hoje, hein? Tem pessoas que não gostam de mim por causa da minha fala contra determinadas comidas, contra o açúcar. Eu já percebi isso e às vezes eu vou em algum evento e tem pessoas que não ficam muito comigo. Aí eu, quando percebi isso, eu parei de falar. Certo? Parei de falar. Por quê? Porque eu estava vendo que, caramba, eu estou aqui para socializar, mas, de repente eu estou extrapolando com o que eu estou dizendo. Por quê? Inimizades criadas por dizer a verdade. A pessoa está cheia de índices ruins no seu corpo e eu estou falando, faz isso, faz aquilo, papapá, você vai ver, tem sentido, tá vendo? E a pessoa às vezes fica chateada. Então o que aconteceu? Eu entendi que ficar calado é uma forma de não conseguir desafetos. Então, no meu caso, eu comecei a ficar mais calado. Por isso que eu digo para você que para mim é muito difícil relacionar com alguém. Entendeu? Conversar, socializar. Agora, por que eu digo isso? Porque ficar calado para mim é muito difícil ver e ouvir no papo em que eu estou presente, eu estou inserido, ok? Eu estou incluído, sim ou não? Então, eu vou ver esse bate-papo, eu vou ouvir esse bate-papo e permanecer calado, eu vou ver e ouvir a ignorância. Ignorância significa desconhecimento. E eu sei que aquilo não é daquele jeito, porque tem evidências e eu posso mostrar e convencer todo mundo. Então isso para mim é muito difícil, estar numa rodinha e ver uma pessoa chamar o outro de pecador. Não, porque nós somos pecadores, por isso que a gente faz isso, faz aquilo, e isso tem uma explicação. Então isso para mim é muito difícil, ver e ouvir isso, permanecer calado. Mas permanecer calado é a única maneira de não conseguir desafetos. Por que, Pedro Kelly, você é assim? Porque nem todo mundo é assim. Eu também já reparei isso. E também entendi isso. Mas eu não sou assim, eu não posso ficar calado. Diante de uma coisa dessa, eu não posso ficar calado. Por quê? Tem algo em mim que eu só explico dizendo o seguinte: eu não posso ficar calado porque eu tenho uma missão recebida da parte de Deus.
que está em Isaías, capítulo 61, verso 1. Qual é a minha missão? Abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos de entendimento, abrir as portas das prisões dessas pessoas que estão engaioladas pelas religiosidades existentes por aí. Certo? Era o mesmo que acontecia com o apóstolo Paulo. Exemplo, Gálatas capítulo 4, verso 16. Eu me tornei então, uma pergunta, será que eu me tornei vosso inimigo por dizer-lhes a verdade? Então, Paulo estava com pessoas às quais ele ministrava o que ele havia recebido de Jesus Cristo, né? Se você voltar aqui, vamos lá? Atos capítulo 26, verso 16, não é isso? Jesus disse o seguinte para Paulo, depois que Paulo viu aquela luz, caiu e ouviu aquela voz, começou a obedecer aquela voz que falava com ele, que você sabe que era o próprio ressuscitado, o nosso irmão mais velho ressuscitado. Levanta-te, fica de pé, porque para isso eu apareci a você. Não foi para te assustar, não foi para te deixar cego só, não foi para te jogar no chão só, não. Eu apareci a você para isso aqui, ó. Estou te nomeando como ministro e testemunha das coisas que você viu e daquelas que eu vou te mostrar quando aparecer a ti ainda, que vou aparecer a você. Ok. E agora eu te envio aos gentios, apóstolo significa enviado, né? Para que você abra seus olhos, converta eles das trevas para a luz, ou seja, da ignorância para a informação, né? Trevas é ignorância, luz é conhecimento e informação, da potestade de Satanás a Deus, porque a pessoa que tem a sua mente iluminada nesse entendimento sabe que o diabo foi destruído, então acabou o diabo. E agora você está vivo para Deus, verdade? Para que eles recebam pela fé que há em mim perdão de pecados e herança entre os santificados. Então o apóstolo Paulo começou a falar isso para as pessoas. Só que as pessoas rezavam o terço. As pessoas ficavam esperando o conclave para saber quem será o novo representante de Deus sobre a face da terra. Aleluia! Quando Paulo começou a convencer as pessoas com a verdade que ele havia recebido de Jesus para abrir os olhos desses cegos, então ele começou a gerar inimizades por dizer-lhes a verdade. Isso dói. Por quê? Por que isso dói? Porque então agora Paulo trocou de inimizade. Você se lembra? Paulo era Saulo, perseguidor daqueles que seguiam o caminho de Jesus, as palavras de Jesus. Ele mandava prender e tudo mais. Participou, inclusive, do assassinato, da morte de Estevão apedrejado. Ok, muito bem. Então, agora, Paulo tinha essas pessoas como inimigas. Tudo bem. Depois que Jesus apareceu para ele, começou a revelar para ele a verdade das coisas, então agora Paulo começou a ensinar isso. Então quem se tornou inimigo de Paulo foram os religiosos, dos quais ele havia sido um deles. Entendeu? Então os religiosos daquela época começaram a perseguir o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo começou a explicar a todo mundo que você não precisa de religião, porque você tem Cristo em você. Essa é a esperança de glória, Cristo em vós. Então você não está aqui, Deus está lá, aleluia, lá longe. Não. Deus mora em você, não tem nada de aleluia. Aleluia é um estado de afastamento de Deus por causa do pecado. Aleluia, só João e os Salmos falam. Só em toda a Bíblia. Sabia disso? Entende? Mas o detalhe é que Paulo viajava, não tinha internet.
não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha satélite, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada disso. Paulo tinha que viajar, às vezes não dava para ele viajar, ele mandava Timóteo, e às vezes Timóteo não dava porque já estava ocupado, ele mandava Tito, e daqui a pouco ele mandava Demas, ele mandava Alejandro, ele escrevia carta, o ministério de Paulo era grandíssimo. E quando Paulo se fazia ausente, Gálatas capítulo 1, verso 6, acontecia. Caramba, eu estou maravilhado do quão rapidamente vocês se afastaram de mim, que vos chamei pela graça de Cristo, para seguir um evangelho, entre aspas, diferente. Não que haja outro evangelho, senão o que há é que há algumas pessoas que perturbam vocês, pervertendo a verdade do evangelho de Cristo. Quem eram? Os apóstolos de Jesus de Nazaré. Quando Paulo chegou no cenário, começou a falar o que ele começou a falar, aqueles caras perceberam que eles iriam perder o lugar, a preeminência diz, não? Iam perder aquele posto. Por quê? Porque o trabalho deles havia terminado. Eles não tinham que seguir fazendo as mesmas coisas que eles faziam quando Jesus estava antes da cruz. Eles tinham que terminar ali com Jesus na cruz. E depois que Jesus ressuscitou, eu já li para você, se você quiser eu repito, não vou repetir não, Atos 26, 16 em diante, a missão que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus depois que ressuscitou. Por que eu afirmo isso? Por que eu estou lutando com isso e insistindo com isso? Porque em Mateus capítulo 10, verso 5, que foi quando apresenta aqui para nós os nomes dos 12 ministros de Jesus de Nazaré, ele disse para eles, olha só, deu a eles instruções, verso 5, Mateus 10, dizendo, não levem essas coisas aos gentios. Essa foi a primeira instrução que ele deu a esses 12. Olha só, gente, o que eu vou falar aqui agora, eu vou traduzir no português Pedro Quelesco de 2025, tá bom? Olha só, gente, o negócio é o seguinte, eu vou falar uma porção de coisas aqui, e essa parada todinha que eu vou falar aqui, não é para levar para os gentios, tá bom? Eu vou falar uma porção de coisas, vou dar instruções a vocês, só que sublinhe aí, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, não leve isso para um povo diferente do povo de Israel. Ok? Isso que eu vou falar para vocês, vocês vão procurar aqueles que são da casa de Israel. Não levem isso para os gentios. E aí deu uma porção de instruções que vão até Mateus capítulo 10, a partir do 5, depois você consulta. Não leva isso para os gentios. Já o apóstolo Paulo, em Atos 26, 16, ele disse, olha, eu vou te livrar do teu povo e vou te enviar agora aos gentios. 2 chamados, 2 missões, 2 apostolados, 2 trabalhos, 2 objetivos diferentes. Alô? Sacou? Saquei, Pedro Kelly, entendi o que você está falando. Pois é, então quando Paulo começou a colocar isso aqui, assim como eu estou colocando para você hoje, ele conseguiu gerar inimizades somente por dizer a verdade para aquelas pessoas. Você já arrumou algum inimigo por dizer que o diabo foi destruído? Já, Pedro Kelly, eu sei que já. Por que isso? Olha, abençoado, vou falar uma coisa aqui séria, hein? Depois não vai botar a palavra na minha boca, hein? Nessa terra existem 2 sementes
certo? Esse é um outro tema aí. Duas sementes nessa terra existem. Existem os vasos de ira e existem os vasos de misericórdia, os quais somos nós a quem Deus preparou de antemão para manifestar através de nossas vidas a riqueza da sua graça. Romanos capítulo 9, depois você procura lá. Então existem duas sementes distintas. Se alguém diz assim para mim, vou me colocar aqui para não usar você nem o Dagoberto. Pedro Kelly, é o seguinte, tem uma nova lei aí, qual lei? É que agora não precisa mais pagar imposto de renda. Caramba, eu vou vibrar. Por quê? Pô, cara, eu não vou mais precisar pagar imposto de renda? Não, que legal, pô, que benefício tão bacana, né? Agora imagine que alguém diga para você assim, olha só, você não precisa mais, a partir de hoje, pagar a conta de luz. Você vai continuar tendo energia, mas não precisa mais pagar. E você fala assim, não, irmão, não é assim não, tem que pagar. Pô, uma pessoa dessa está com problema, cara. Sim ou não? É uma pessoa, no mínimo, esquisita. Então, quando você explica, mas presta atenção, explicar, ok? Para alguém bonitinho, detidamente, que o diabo não existe, e essa pessoa levantar uma flecha, uma espada, uma pistola, sei lá o que, ficar pau da vida contigo porque você falou isso, eu te sugiro, cale a boca e desconfie. Não acuse. Nessa terra tem duas sementes. Não acuse, mas é no mínimo esquisito. Porra, eu estou falando aqui um benefício. E tudo bem, essa pessoa pode nem entender bem ainda do que eu estou falando, mas ela tem que perceber que isso é muito bom, se for verdade. Eu sei que é verdade, ela ainda não. Eu já estou convencido que é verdade, essa pessoa ainda não. Então eu vou explicar essa pessoa sobre isso. Agora, expliquei, e essa pessoa faz questão de manter que o diabo está vivo, é no mínimo esquisito. Mas Pedro Kelly, essa pessoa, ela é da Assembleia de Deus há 50 anos. Agora eu vou falar uma coisa que você nunca ouviu. Posso? Pode, ok. No sistema religioso é fácil um lobo se acomodar. Por quê? Porque lá é pelo fazer, não é pelo crer. Aqui, em RCC, um lobo nunca vai caber. Por quê? Porque aqui não tem nada para fazer. Aqui é só crer, entender e crer. Aqui é pela fé do Evangelho. E um lobo não pode crer. Não é porque ele não queira, é porque ele não tem o Espírito. Duas sementes. Uma semente tem o Espírito, a outra semente não tem o Espírito. Por isso se chama vasos de perdição, que foram criados para destruição. Você não foi criado para destruição. Quem vai ser destruído em você é o teu corpo de carne. O espírito não. Agora, um desse outro tipo, ele não tem espírito. Então ele não pode acreditar. Entendeu? Então não associe também o lobo com o mal. Né? Uma pessoa malvada é um lobo. Não, porque o lobo aqui, biblicamente falando, é aquele que não tem espírito. Às vezes é uma pessoa que tem 50 anos das assembleias, mas não crê. Agora, fazer ela faz. Ela bota gravata. Ou então ela bota vestidão, se for mulher. Né? Ela rodopia. Ele fala em línguas, ele prega, ele sobe no telhado, ele pinta a igreja, ele é dizimista. Porque não é pelo crer, é pelo fazer. O sistema religioso está preparado para manter as pessoas no fazer.
Enquanto a pessoa está no fazer, ela está em ignorância de conhecimento. E esse sistema que eu te falei, farmacêutico, alimentício, financeiro e religioso, eles querem manter, e o educacional, eles querem manter as pessoas em ignorância, desconhecimento. Por quê? Porque um povo ignorante é mais fácil de ser manipulado. A pessoa que desconhece que Cristo mora em si, vai subir no monte para buscar a presença de Deus. Quando, na verdade, precisa não. Outra coisa bem interessante é com relação à prosperidade material. Tem muito místico. E eu quero mostrar para você que a prosperidade material na tua vida não tem nada a ver com religião nem com misticismo. Mas os detalhezinhos que eu quero compartilhar contigo, e eu quero ajudar você a ter uma vida material e financeira equilibrada, superavitária, porque eu quero ver você vivendo bem como eu vivo, como minha família vive, tranquilo. Por quê? Porque ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Isso significa em todos os sentidos. Sentido material também. Então não perca essa ministração que eu vou compartilhar com você agora, preparada com muito carinho. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Olá! Você sabia que em Provérbios capítulo 22, verso 7, está escrito: aquele que pega emprestado se torna servo daquele que empresta. Essa é uma citação tremenda, porque na verdade ninguém deseja isso para a sua vida, ninguém quer pegar nada emprestado, e muito menos se tornar servo daquele que empresta. Mas nós temos que admitir que às vezes na vida de todos nós isso acontece, ou seja, essa necessidade de pegar emprestado com alguém, com um banco, com uma pessoa, não sei. E é claro que ninguém quer viver assim, é uma coisa horrorosa. Você ficar devendo, tem que dar satisfações, é muito constrangedor, não é verdade? Aí, de repente, você me pergunta: Pedro Kelly, como é que eu me livro disso? Como é que eu faço para evitar isso? Como é que eu faço para isso não acontecer na minha vida? Então eu vou te explicar aí novamente. A gente se remete, né? Somos remetidos àquele princípio PRA, para, que eu falei outro dia: produzir, respeitar e agradecer. Esse é um princípio tremendo. Por quê? Porque uma pessoa que pede emprestado, ela está falhando no segundo passo, no passo de respeitar. Ela está produzindo, mas quando chega a hora de respeitar, ela está cometendo uma pequena falha. Então aqui vão algumas atitudes que você pode tomar para você consertar isso, se esse for o seu caso. Primeira coisa, você sabe quanto você custa? Uma vez eu perguntei isso para alguém se espantou. Peraí, quanto eu custo? O que é isso? Nunca ouviu falar disso? Pois é, isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo no decorrer da minha vida. Você deve, primeira coisa, saber quanto você custa por mês, se você recebe por mês. Então, você pega agora, faça esse exercício aí. Pegue uma agenda, pegue uma anotação e põe aí. Você vive de aluguel? Você mora de aluguel? Moro. Então põe aí o valor do aluguel. Em primeiro lugar, você tem que ter onde morar, isso é básico. Segundo lugar, quanto você gasta no mercado por mês, porque você tem que comer, tem que se alimentar. Ponha aí o básico, tá bom? Quanto é a conta de energia da tua casa? Tanto. Quanto é a conta de água? Tanto. Quanto é a conta de internet? Tanto. Ninguém vive mais sem isso, ok? Vamos admitir. Pois muito bem, alguns até trabalham com isso, como é o meu caso. Então você coloca tudo aí. Você está entendendo? E assim por diante. Então você vai calcular na tua agenda agora, nesse momento, quanto é que você custa por mês. Não põe aí gasto com fim de semana, com passeio, nada disso por enquanto. Somente o básico, aquilo que for essencial para você continuar respirando, né? Esse vai ser o teu custo básico mensal. Então você tem que pegar isso aí agora e comparar com o valor que você produz todo mês. Quem está maior? Bom, a minha produção supera, ok, excelente, já é um bom sinal. Agora,
Se o teu custo superar a tua produção, se esse custo é o custo básico, é claro que você tem que aumentar a tua produção, né? Se você fizer todo o teu custo, incluindo aquilo que não é básico, e isso superar aquilo que você produz, então você vai administrando. Você está me entendendo, verdade? E vai cortando aquilo que não for extremamente necessário. Dessa maneira, você vai ajustar aquilo que você gasta em relação àquilo que você ganha. Paulatinamente, você vai aprender a viver sem pedir emprestado. E essa é, escute bem, a única, com letras de forma, ok? Esta é a única maneira de você não precisar de nada emprestado de ninguém. Lembrando o que eu comecei dizendo, Provérbios 22:7, verdade? Diz que aquele que toma emprestado se torna servo daquele que empresta. Então, a única forma de você não cair nisso é se organizando. E claro, o terceiro ponto é agradecer. Então, para agradecer, eu sou muito sincero nisso. Você deve semear no ministério que te ensina coisas válidas, sérias, coisas valorosas. Se esse aqui é o ministério que te ensina, então você deve enviar agora a tua semente através desse Pix 21 99 104 8388. E eu declaro na tua vida toda essa organização aí que cabe a você e a multiplicação da tua semente. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Bem, esse é o tema Inimizade criadas por dizer a verdade. Olá, como vai? Eu espero que você esteja desfrutando das ministrações e palestras que nós temos feito aqui. Mas, sinceramente, eu espero muito mais que você esteja entendendo o que nós estamos ensinando. E vou além, espero que você esteja gostando, entendendo e colocando em prática todos esses ensinamentos que nós temos distribuído aqui no nosso canal. Sendo assim, você já faz parte das muitas pessoas que estão dando seus depoimentos, seus testemunhos dos benefícios que começaram a usufruir em suas vidas positivamente a partir do momento que compreenderam e colocaram em prática as informações que nós ensinamos. Mas eu estou aqui por outro motivo. Se você deseja uma palestra minha pessoalmente aí na cidade onde você se reúne, basta você fazer contato com este celular que aparece aqui na tela, 21 99 104 8388. Recebendo tua mensagem, vamos nos colocar de acordo e, sendo possível, eu terei imenso prazer em atender o teu convite e a tua solicitação e realizaremos ao vivo, presencialmente, uma palestra aí, aonde você está. E dessa maneira, você e todos os que se reúnem contigo poderão também desfrutar desse conhecimento e dos benefícios que esse ensinamento tem causado, tem trazido na vida de milhares de pessoas. Espero te ver logo, aguardo o teu contato, até breve. Bem, vou ficar por aqui, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam, que me deram o privilégio de contar com a sua audiência. Sugiro que você rebobine a fita e assista novamente. Anote, se você tiver alguma dúvida, alguma inquietude, aqui está o meu contato, 21 99 104 8388. Passe uma mensagem para mim. Muito agradecido a você que participou aqui pelo chat, né? No YouTube, Pedro Kelly RCC, e no Facebook, Pedro Kelly. Agradeço pelos comentários. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se no canal, isso me ajuda muito. Deixe o teu like e compartilhe.
E principalmente a você que está semeando nesse momento, aqui no Ministério Educativo Reconciliados com Cristo, o meu muito agradecido, e declaro sobre a sua vida a multiplicação na hora da colheita. Você sabe que quando você envia a tua semente para cá, você está plantando uma semente que vai frutificar a seu favor. Hoje é dia 1º de maio de 2025 e eu declaro que você colhe esse mês os frutos sobre tudo aquilo que você tem plantado neste reino até aqui. Então, se este é o ministério que te ensina, que te traz coisas de valor, Gálatas capítulo 6 diz que você deve compartilhar dos teus bens com aquele que te ensina, que nesse caso sou eu. Muito agradecido. E eu sei que é verdade, porque os que estão semeando aqui, eles estão fazendo isso porque isso está funcionando nas vidas deles, quando eles começaram a colocar em prática. Então, se você ainda não coloca em prática, pratique. Paulatinamente a tua vida vai entrar numa nova etapa de glória e você vai experimentar dessa vida tranquila e normal, que é a vida que o nosso Criador preparou para a gente. Domingo vai ter um temaço: o Evangelho de Deus versus o Evangelho dos religiosos. Não perca! Isso aí, um tema tremendo, tá bom? Vou ficar por aqui, até lá. Tudo isso eu compartilho com você para que você renove a tua mentalidade, você renove a tua forma de pensar, você renova o espírito da tua mente, renova a sua mente e transforma a sua vida. Tchau, abençoados! Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.